Fala, galerinha aqui do Centro de Mídia do 4º ano. Vamos começar a super aula e já lanço o desafio para você. Assistir esse vídeo do início ao fim, hein? Nosso desafio. Eu sou o professor Seba Nunes e hoje vou convidar você para uma super aula de língua portuguesa. Então prepare-se aí para essa super aula. E como eu disse, é uma super aula e uma super aula tem que ser sempre super presenças, né? Então convidei uma professora querida que eu gosto muito para estar aqui trazendo seu brilho para a aula de hoje, que é a professora Ana Lu. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor Seba? Obrigada pelo convite. Olá, turminha do 4º ano, tudo bem aí com vocês? Ó, já tô sabendo, fica até o finalzinho, porque tá emocionante a aula de hoje, hein, professor Seba? Muito bem, emoção é a aula de hoje, pessoal. E para falar de emoção, preciso primeiro agradecer a galera de Libras, que sempre está aqui com a gente, aqui, levando essa aula para muito mais pessoas. Então, muito obrigado. A aula é realmente emocionante. Sim. Vamos descobrir qual é o tema, o título da aula de hoje? Acho melhor. Vamos lá, professor Seba. Então vamos lá, vamos comigo. Olha só, Vamos lá? Finalizando a entrevista. Professor Seba, é emocionante mesmo. Legal porque nós conseguimos fazer a entrevista, mas ficou triste finalizando. Podia ter mais e mais entrevistas, é gostoso. Ah, você sabe como é, né? A gente precisa finalizar também. Mas precisa finalizar com bastante qualidade, que eu acho que é o importante que nós vamos falar hoje, a respeito de qualidade da nossa entrevista. Então, para isso, vamos falar um pouquinho de temas que já falamos. Então, se você quer saber um pouco mais de entrevista, tem algumas aulas aqui no nosso repositório que fala a respeito de entrevista. Então, é importante dar uma olhadinha aí. Se você ainda não conhece o nosso repositório, pessoal, toda semana temos aulas inéditas. Tem o vídeo, o PowerPoint, tem o plano de aula, que pode ajudar você, aluno, você, professor, aí no seu dia a dia escolar. Então, não deixe aí de ver as nossas aulas a respeito de entrevista também aqui no repositório. Oi. Vamos falar de entrevista? Vamos nós? Você gosta de entrevista, Eu gosto bastante. Gosto daquelas entrevistas mais descontraídas, que são, às vezes, falando sobre cultura, falando sobre, né, a fauna, a flora. Eu gosto mais dessas. Muito bem, então são os temas específicos aí que você gosta mais. Sim. Ah, legal. É isso que é bacana de entrevista, né? Porque você vai escolher uma entrevista aí que tenha um tema aí que tem relação com você, com as coisas que você gosta. Então, por isso que nós vamos falar um pouco sobre entrevista e eu tenho certeza que você, a partir de hoje, vai ver as entrevistas de uma forma diferente. Mas, Oi. Afinal, o que é entrevista? Você pode ler pra gente? É o diálogo entre duas ou mais pessoas, podendo ser individual ou em grupo. Tem como objetivo obter informações sobre determinado assunto ou tema. Além da entrevista jornalística, existem outros tipos de entrevista, tais como de emprego, psicológica, social. Os participantes da entrevista são entrevistado, quem responde as perguntas, e o entrevistador, que é a pessoa que faz as perguntas. Percebemos aqui que temos alguns tipos de entrevistas diferentes, né? Então, pode ter uma entrevista de emprego, pode ter uma entrevista psicológica, pode ter uma entrevista social, pode ser uma entrevista jornalística. Então, temos diferentes tipos de entrevista, certo? Temos, certo. Já participou de alguma entrevista? A de emprego. De emprego? Você era entrevistada ou entrevistadora? Já participei dos dois pontos de vista, vamos por assim. Já fui entrevistada quando estava pleiteando uma vaga e já entrevistei, que era para selecionar alguns professores, sempre na área da educação. Legal, então você já tem aí, como eu posso dizer, você tem aí experiência, tanto como entrevistadora como entrevistada. Certo. Muito bem. É isso mesmo. Legal. Então a gente já sabe aí que quando a gente vai construir uma entrevista, tem que estar bem separados os papéis aí. A professora já teve experiências nos dois, tanto como entrevistada como entrevistadora. Mas cada momento tinha um papel específico, né, É Dá isso para você mesmo. misturar
uma hora ser entrevista, outra hora ser entrevistada? Não pode, né? Não, mesmo porque os locais não são os mesmos, né? E o papel que a gente assume também não é o mesmo. Quando a gente é entrevistado, a gente está ali tentando passar a nossa imagem. E era uma entrevista de emprego, então eu tentava passar o meu lado profissional. E quando eu estava entrevistando, eu estava tentando descobrir como que a pessoa, aquele meu professor, no caso, né, ou algum organizador da escola, ia se portar diante de algumas situações. Ah, então o que muda é o objetivo. Isso. Ah, tem um objetivo diferente. O objetivo do entrevistador é descobrir sobre o entrevistado. Isso. E o entrevistado é passar as suas informações. Isso. E a sua boa imagem, né? Legal, Pro. Claro. Muito bem. E pode ser tanto individual quanto coletiva. Pode. Só fiz individuais. Que Tá. eu, no meu ponto de vista, enquanto entrevistadora, gosto de obter as informações. Eu acho que a pessoa se sente, às vezes, mais solta, mais leve, ela estando sozinha. Nunca participei nem entrevistando, nem sendo entrevistada de uma entrevista coletiva. Legal. Muito bem, Pro. Mas temos mais informações aqui pra gente. Então, vamos lá. Olha só. E qual que é a função de uma entrevista social, Pro? É difusão do conhecimento, Ok. tem a formação de opinião e a posição crítica, né, ou crítico do pensamento, né, do seu posicionamento na sociedade. É muito interessante a função social, né? Sim, Porque Pro. vai formar uma opinião ou vai aprimorar a sua opinião. Exato. Então, toda vez que a gente pensa aí num entrevistado, que ele tem esse papel de trazer uma função social, ele vai falar sobre um tema específico que ele tem domínio, e aí, a partir desse tema aí, ele vai levando outras informações. Então, eu, que talvez tenha menos domínio que ele naquele assunto, vou aprender e, de repente, até mudar e ter uma crítica diferente a respeito daquele tema. Exatamente. O importante é a gente sempre estar prestando muita atenção. Até numa dica que você já deu na aula anterior, que dá para pegar no repositório. Sim. A dica de você entender as entrelinhas, né? Sim. A subjetividade daquela entrevista. Vamos falar daqui a pouco sobre subjetividade, Pro. Olha só. E quais são as características de uma entrevista, Pro? Oralidade, que é a nossa conversa. Certo. O discurso direto, que seria perguntas e respostas. O texto informativo ou opinativo, porque você vai formar a sua opinião. A subjetividade e a linguagem formal e informal, que depende da entrevista, você tem que assumir aí o seu papel e falar de formas diferentes. Pro, numa entrevista de emprego, você vai usar uma fala mais formal ou informal? Mais formal. Agora, professora, você foi convidada para ser entrevistadora aqui do Centro de Mídia e vai fazer uma entrevista aí com um surfista aí na praia. Você vai usar um terninho, será? Ah, não. Eu já estaria de bermuda, de camiseta, ou então já de maiô, com uma saída de praia por cima, um E as chinelo. perguntas E as perguntas seriam bem assim descontraídas, né? Não dá para ser tão formal, né? Então depende aí do lugar, quem é, o objetivo. Isso tudo vai mudando aí o nosso formato de entrevista. Exatamente. Muito bem, Pro. Olha só, Pro. E qual estrutura? Eu quero fazer uma entrevista, mas que estrutura que eu posso utilizar, Pro? Como que eu posso fazer uma estrutura legal de uma entrevista? Importante primeiro definir o tema. Legal, o tema. Primeiro você tem que aí saber qual é o assunto, sobre o que você vai falar. Depois você tem que fazer um roteiro, até porque você não se perde ali no meio da entrevista e nem desvia o assunto, né? No caso ali, você leva a sua entrevista do começo ao fim com o objetivo, como você disse. Em seguida, como está ali na nossa tela, precisa ter um título e, por último, fazer uma revisão daquilo para ver se não faltou nenhuma parte, não deixou algum detalhe importante passar. Exatamente. Pro, você é uma entrevistadora, professora, por isso que eu trouxe você. Eu falei assim, ó, de entrevistadora, a Ana Lu entende tudo. Então, Pro, muito bom, é isso aí, Pro. Olha só, Pro. Eu deixei um desafio aqui para eles na aula anterior. Eu vou ler esse desafio, que pode ser feito aí na sala de aula,
junto com o seu professor, tá bom? Você pode ler o desafio pra gente? O desafio é, com a orientação do seu professor, organize-se em grupos como na aula anterior, por meio das perguntas escolhidas para a entrevista. Leia o bilhetinho do seu professor e reveja as observações e as correções necessárias do texto introdutório da entrevista. No término, escreva a versão final do texto no quadro. Escreva também a pergunta e as respostas organizadas. Não se esqueça de usar a pontuação e identificar a quem pertence cada resposta. Utilize seu caderno ou folha de sulfite para a elaboração do quadro com a entrevista. Troque a produção com seu colega e veja como ele organizou a entrevista, no caso, a entrevista dele. E se ela atende e você se atentar aos pontos comuns entre o seu texto e o dele. Parabéns, você acabou de concluir uma entrevista feita com os seus colegas a partir de uma pergunta. Muito bem. Esse desafio é um desafio que eu deixei já nas aulas anteriores. E a gente está pensando aí que o aluno já concluiu esse desafio, já fez as perguntas aí para os seus amigos. Certo. Mas antes de fazer as perguntas, tem algo que é muito importante, professora, que é a introdução das perguntas, né? É verdade, né? Tem sempre ali uma conversa, apresentar quem é a pessoa. Certo. Dependendo, você vai até falar um pouco sobre a vida da pessoa, se for pessoal, ou se for profissional, um pouco da profissão que a pessoa exerce. Você tem que fazer ali uma introdução. Não dá para já sair para falar, hoje eu estou aqui entrevistando o professor Seba. Professor Seba, então, sabe, você gosta de dar aula? Agora, esse é o nosso desafio de hoje, Pro. Dá uma lida no nosso desafio. As introduções das entrevistas, algumas vezes trazem informações sobre os entrevistados e outras trazem informações sobre o motivo de realizar a mesma entrevista com várias pessoas e sobre o assunto a ser tratado. Organize-se nos grupos com os colegas que fizeram a entrevista. Juntos, conversem e elaborem a introdução da entrevista no seu caderno. Muito bem, agora é um desafio para você na sala de aula junto com o seu professor. Mas eu fiz aqui uma introdução se eu fosse entrevistar a professora Ana Lu. Vamos lá. Posso ler para você, professora Ana Lu? Olha como seria a nossa introdução. A entrevistada de hoje é a Ana Lúcia Beneghi, também conhecida como Ana Lu. Professora, pedagoga, já trabalhou em diversas funções na rede estadual de educação de São Paulo e atualmente é professora no Centro de Mídia do Estado de São Paulo. Gostou da introdução? Gostei, professor Seba. Apresentou de uma forma simples, prática e depois, claro que para aprofundar, se você quiser saber mais alguma coisa, viriam umas perguntas. Adorei. Aproveita para copiar do professor Seba. Muito bem, pessoal. Agora o desafio é com você aí na sala de aula. Faça a introdução aí do seu amigo, da entrevista que você já fez. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. Se der, filma. Procura a gente nas redes sociais. Vamos amar ver como ficou a sua entrevista, hein, pessoal? Tenho certeza que vai ficar muito legal. Estamos chegando aí no finalzinho da nossa aula, Pro. Isso, Pro. E hoje a gente falou sobre entrevista. A habilidade de hoje. Os nossos materiais. E a nossa avaliação. Se você gostou de falar sobre entrevista, descobrir um pouco mais sobre a professora Ana Lu, estamos aí para essa avaliação que seja muito positiva. Pro, muito obrigado, professora. Obrigada, professor Seba. Deixa um beijo para o 4º ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Até as próximas.